Estamos ao vivo. Minha gente, vocês vão ter um tira-gosto do que é uma aula de psicologia tomista. Vou fazer aqui uma live breve. Então vocês que vão entrando, deem aí o seu like, compartilhem, que é o coraçãozinho, né? Compartilhem, porque isto aqui, não por méritos meus, mas em si mesmo é um bem. Santo Tomás de Aquino é um bem para a alma, tanto no plano natural como no plano que os teólogos chamam de sobrenatural. Então vão entrando. Hoje vou falar um pouquinho de um conceito que é caro para a psicologia tomista, que é o conceito de redundância psicológica. Nós vamos ver aqui, eu fiz alguns apontamentos, bem ao modo como eu costumo fazer quando a aula é, conforme se diz atualmente, presencial. Monto um pequeno esquema no quadro e depois vou comentando. A vantagem de estudar a fundo o Santo Tomás é que ele nos dá, depois de alguns anos de traquejo, de muito estudo, leitura e meditação, ele nos dá uma plasticidade mental. Eu considero particularmente que o bom tomista não é alguém que leu e sabe de cor a Suma Teológica, mas é a pessoa que, tendo lido todas as principais obras de Santo Tomás de Aquino, consegue aplicar com proficiência a universos distintos aqueles princípios e aquelas demonstrações que são as que, digamos assim, perfazem a história do tomismo e a obra maior do próprio Santo Tomás de Aquino. Não sei quantas pessoas estão aí entrando. Eu tenho aqui em mãos dois livros, um que eu tive a alegria de trazer à luz no Brasil, que é o livro do português Celestino Pires, Inteligência e Pecado em Santo Tomás de Aquino, uma baita obra metafísica na qual o autor se propõe demonstrar qual é o papel da inteligência nos atos chamados pecaminosos, ou seja, nos atos viciosos. E o vício aqui, não nos custa lembrar, é o hábito que se mostra contrário à própria natureza da pessoa humana. Quem é viciado em algo atenta contra as potências superiores da alma. Então há, inclusive no meu livro Cosmogonia da Desordem, uma série intitulada, de artigos intitulada As Relações entre a Inteligência e a Vontade. Quem tem curiosidade relativamente a estes assuntos, vá lá, porque se trata de uma relação profunda, a relação que nos constitui enquanto espécies, já que os animais não dotados de inteligência nem de vontade não alcançam a região arquetípica das formas. Então, o Celestino Pires é sempre uma inspiração para mim, e eu tenho aqui em mãos, que me emprestou a Nina Rocha, psicóloga que coordena os cursos de psicologia tomista, a edição da Cultor de Livros, é o tomo 1 das 3 idades da vida interior. Eu tenho lá em casa outras edições, mas essa aqui é muito boa. Trata-se de um livro de ascética e mística a um só tempo, mas como a ascese pressupõe que a pessoa eduque os seus sentidos internos e os externos, a vontade, a inteligência, etc., ela tem muito de psicologia. Então, joguemos na lata do lixo aquela ideia tosca de que a psicologia foi uma ciência inventada no século XIX. Isso é positivismo rasteiro, caudatário de uma visão iluminista que hoje podemos dizer é algo surrado. Aqueles autores chamados de ilustrados fizeram um grande desfavor para a história da filosofia, mas isso é assunto para outra hora. Está lá no primeiro dos cursos de psicologia tomista, ontologia da alma. Eu faço um quadro dessas influências nefandas para a psicologia que esses autores tiveram, mas hoje falaremos de algo prático. Então você que está chegando aí, dê o coraçãozinho, compartilhe o vídeo, ele vai ficar no meu IGTV
e é óbvio, ele é um tira-gosto muito sumário do curso Anatomia das Emoções. Inclusive, quando estava vindo para cá, para esta salinha, eu ainda não tinha ideia do que gravaria, né? Isso me veio à mente agora, pus aqui no quadro, que o tomismo é tão rico, mas tão rico, que nós conseguimos tratar de assuntos os mais diversos e complexos que Santo Tomás abordou de uma maneira não apenas leve, porque, reitero, tomismo não é formalismo engessante, e sim abertura da inteligência para o ser, e portanto esse foi um assunto que escolhi agora, não está nem na pauta do nosso curso Anatomia das Emoções. Então eu acho que já temos um número razoável de pessoas, imagino, não as estou vendo daqui, a câmera está virada para lá, e redundância psicológica, conforme eu ponho aqui, é, segundo a escola tomista, a influência entre as distintas potências da alma. Nós, entes humanos, somos uma unidade psicossomática repleta de potências. Todo ente é aquilo que tem ser, e neste ato de ser radical estão, digamos assim, incrustadas várias potências. Então, nenhum ente pode atuar para além das potências que radicam na sua forma. No caso humano, nós temos, por exemplo, limitações de ordem física, psicológica, de natureza vária, e não podemos sair voando por aí como os pássaros, embora possamos construir com a nossa inteligência um avião que nos faz voar. A inteligência é aquilo que há de mais nobre em nós, e nenhuma psicologia digna deste nome pode não abordar a inteligência. O que foi, e isto foi algo que aconteceu desgraçadamente ao longo do século XX em várias correntes da psicologia, para as quais a inteligência é um mero detalhe. Em muitas obras ela não é nem sequer citada. O próprio professor Martim Echevarria, meu amigo, ele nos lembra que, como a obra de Freud foi digitalizada, nós hoje temos como saber que percentualmente é inexistente o termo mens ou mente, ou seja, é uma teoria, a psicanalítica, para a qual a mente não ocupa espaço nisto que é o homem. E como eu disse, nós somos uma unidade psicossomática, somos corpo, não joguemos o nosso corpo fora, e somos alma, que é o princípio de animação do corpo, porém, no caso humano, com algumas capacidades muito especiais, que, se não considerarmos, simplesmente nos renderemos àquilo que em nós é mais baixo, no sentido ontológico. Então, não nos transformemos numa espécie de suco emocional por conta de um descuido com as coisas da inteligência. Então, Santo Tomás e a sua escola, eu aqui estou apelando, entre outros, a um importante autor da escola de Salamanca, que foi Domingo Banes, um grande dominicano, que foi um metafísico, um comentador da obra de Santo Tomás. Aliás, há relatos de que muitíssimos anos após a sua morte, quando abriram a sua sepultura, o seu corpo estava absolutamente incorrupto e exalava um odor, né? Alguns chamaram isto de milagre. Se vocês querem saber o que é um milagre, vão lá, também há um artigo do Cosmogonia da Desordem que aborda o milagre como uma possibilidade metafísica. O que é, como se dá, por que meio se dá, é quando algo atua assim fora das suas possibilidades metafísicas, porém pelo influxo de algo superior. Então, estas potências da alma, que são várias, elas estão em permanente interação. Então, eu sinto, ao mesmo tempo em que entendo algo, por exemplo, eu posso estar com uma dor de estômago e, no entanto, desde que a dor não seja tão intensa, isto não me impede de pensar coisas a respeito de assuntos que nada têm a ver com aquela dor.
eu peço a Lena para ver se eu não estou saindo do enquadramento do vídeo, que eu não vejo. Ainda não desenvolvi em mim a capacidade deste milagre. Então estou aqui mais ou menos no perímetro da câmera e vamos começar a dizer, eu quero que vocês gravem no coração e na mente. Tá? A razão ou inteligência, aqui neste caso estou usando de maneira analógica estes termos, a razão humana se vale das imagens. Vamos pensar que eu sou analfa. A razão se vale das imagens, ou seja, nós laboramos com aquilo que os sentidos subministram, tato, olfato, visão, audição e paladar, os sentidos externos subministram aos internos senso comum, memória, imaginação e potência cogitativa. Essas imagens são preparadas, sobretudo por esta potência cogitativa, para que a razão entre em ação e abstraia dos dados sensíveis o universo do inteligível. Então, quando as imagens, se estas se apartam do ser das coisas, por exemplo, uma pessoa numa espécie de delírio de perseguição, delírio perceptório que não existe de fato. Alguns esquizofrênicos apresentam delírios. Toda vez que as imagens se apartam da realidade e ainda assim nós atribuímos valor de verdade a essas imagens que estão apartadas do ser, elas afetam até mesmo o conhecimento sensível. Não afetam só a inteligência, afetam também o sentir. Eu posso sentir uma dor e dar a esta mesma dor um sem número de intelecções, atribuir a ela diferentes intelecções. Então, se as imagens, se a imaginação se aparta do ser das coisas, afetam não só a vontade e a inteligência, mas também até mesmo o conhecimento sensitivo. Por exemplo, alguns casos de sugestionamento. Às vezes as pessoas são sugestionadas porque atribuem a uma certa imagem um valor que na verdade ela não tem. As coisas valem pelo que elas são. Elas valem porque elas portam, por aquilo que elas portam de ser. Então, quando há um apartamento entre a inteligência e o ser, repito, até o conhecimento sensível é prejudicado. Movimentos intensos da vontade provocam uma espécie de connaturalidade da alma com as paixões mais, ou seja, diríamos nós, com as mais emoções. E alguém de vocês aí pode me perguntar, mas o que seria uma emoção má? Quer dizer que eu posso atribuir valor de bondade ou de maldade a uma emoção? Sim, senhores, podemos, sim. Há emoções que são mais na medida em que fazem com que a pessoa perca o seu centro, o centro de sua personalidade, na medida em que ela se despersonaliza pelos vícios e, portanto, uma tristeza, por exemplo, só para dar um exemplo, se a pessoa se entristece por algo que não está em consonância com aquilo que suscita a tristeza, essa tristeza é má. Essa tristeza é má. Agora, se há uma proporção entre a emoção da tristeza e aquilo que a suscitou, aí é uma emoção natural e é boa. Então, por exemplo, chorar a morte de um ente querido por tristeza é um bem. Aliás, o próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos diz que um dos remédios para a tristeza é, olha o meu dedinho aqui, olha, verter lágrimas. Então, há uma tristeza boa, que é a tristeza natural, que é proporcional, congruente em relação àquilo que a deflagrou. E há uma tristeza má. Por exemplo, o sujeito ficou triste porque queria cometer uma fraude contra o erário público e não conseguiu. Essa tristeza é má, é má. Então, movimentos intensos da vontade
suscitados por esse apartamento do ser, esse distanciamento do ser, provocam uma connaturalidade na alma com as paixões mais. Isso é o vício, propriamente falando. A pessoa viciada, ela retira o aspecto moral do vício e vai dizendo, ainda que tacitamente, não tão conscientemente para si mesmo, mas isso aqui me faz descarregar uma tensão, isso aqui me dá uma certa alegria. Então vai se criando uma connaturalidade entre a alma e o vício. E quando a alma vira prima irmã do vício, a nossa vaquinha psíquica vai para o brejo, Então, nós temos, como entes humanos, a capacidade de dar um certo ordenamento às emoções. Não deixarmos que as emoções estejam no governo da nossa alma. Outro aspecto implicado na redundância psicológica. As paixões veementes do apetite sensível violentam a racionalidade e degradam a vontade. O que é uma violência para a racionalidade? Ora, toda vez que a razão, raciocinar é um modo propriamente humano de conhecer as coisas. Toda vez que a razão começa a elaborar ou a partir de premissas equivocadas devido a paixões desgovernadas, isso vai fazer com que a pessoa chegue a enganos e a auto-enganos, etc. Podemos dizer que a racionalidade está violentada. E toda vez que a racionalidade está violentada, ela degrada a vontade. Então, a vontade humana, ela é caudatária direta, já que ela não opera no vazio. A vontade humana, ela depende das luzes que a inteligência lhe subministra. A nossa vontade não é cega. A vontade é o apetite intelectivo do bem. Eu canso de dizer nestas aulas de psicologia, a vontade opera, como se diz no latim escolástico, sub ratione boni, sob a razão de um certo bem. Ou seja, é o bem que move a vontade. O problema é o seguinte, este bem pode ser aparente ou errôneo. Por quê? Por falta de luzes da inteligência, a vontade acaba por se desgovernar. Então, é o que está implicado neste desregramento da vontade. Quando as luzes da inteligência meio que se apagam, meio que se tornam bruxuleantes, a vontade, ela está colada na inteligência, se degrada. E quando ela se degrada, o apetite, o aparato sensitivo, que não é a vontade, quando alguém diz assim, estou com vontade de comer uma feijoada, essa expressão aqui, esse termo vontade, está sendo usado como analogia. Na verdade, apetece a essa pessoa comer uma feijoada. A um cão apetece comer a sua ração, mas ele não tem vontade, já que a vontade é um apetite intelectivo. Nunca nenhum cão disse assim, eu não vou comer esta carne hoje porque o meu médico receitou que isso não faz bem para o meu fígado, estou com problema no fígado. Ou seja, a vontade não é um mero apetite sensitivo. Por aí se vê o que eu disse no início. O ser humano é um complexo psicossomático. Então, se nós queremos melhorar, curar as dores da alma, não devemos nem deixar o corpo de lado. O corpo é integrante muito importante do nosso ser, e nem deixar com que ele domine aquilo que é seu princípio intrínseco de movimento. Por fim, isso tudo afeta aquilo que Santo Tomás chama de intentio animi, que é o fato psicológico experimental. Ou seja, qual é a intenção da alma? Quando eu vou criando calos devido aos vícios que eu deixo deitar raízes na minha alma, as intenções da alma, em sentido mais amplo, elas meio que se obscurecem e concentram a atenção num erro, no caso por conta das paixões veementes. Ora, quantas e quantas vezes, todos nós, sem nenhuma exceção, já cometemos um ato ruim, um ato mau, porque a veemência de uma emoção obliterou a razão. Quem aqui de nós não
nunca, jamais em tempo algum sentiu, deixou de sentir isso, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Todos nós somos entes que se emocionam, mas a emoção em nós, ela tem a refluência do aparato intelectivo e também da vontade. Então, nestes casos, isso impede a consciência simultânea dos atos das potências superiores e vice-versa, também das potências inferiores. Como eu disse no início, nós sentimos a realidade, mas ao mesmo tempo em que a sentimos, também a entendemos. Também ela é objeto das nossas volições, dos nossos quereres. Por aí, meus caros, se vê que com Santo Tomás de Aquino nós estamos numa espécie de cume em relação a várias correntes da psicologia contemporânea, porque a sua base metafísica é a base do ser. O que é o ser? O que é o ente? Quais são os modos de ser? O que é ato? O que é potência? Etc. Isso tudo está implicado e nada ocorre ao acaso. As nossas emoções não são ocasionais. Elas, muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, nós não entendemos porque estamos emocionados de maneira X, Y ou Z. Mas isso não quer, vocês estão servidos aí? Uma live é bom que é tipo aqueles stories de filme, né? Aqui, ó, a Rina está dizendo que até me babei, né? Professor de tomismo baba também. Quer prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo na câmera, né? E alguém falando, acaba babando. Ela está me dizendo aqui, compartilhem, né? Compartilhem, deem um coraçãozinho lá. Compartilhem, porque esse conteúdo pode ajudar alguém. Pode ajudar alguém agora. Então as nossas emoções não são autarquias em nós. Ah não, algo independente. Não, elas estão inseridas nesse universo ontológico, ou seja, da pessoa humana que as abarca. Nós não somos um caldo de emoções. E se porventura, dadas as dores da vida, nos transformamos eventualmente num caldo de emoções, é possível para esta psicologia nós retomarmos o equilíbrio desde que reentronizemos a inteligência no centro. A inteligência e o coração devem estar unidos na percepção da realidade. Quando isso tudo acontece, não sei se a câmera está pegando aqui embaixo, ocorre uma fragmentação da psique, ou seja, uma fragmentação da psique. Nós como que nos dividimos as nossas emoções em 1000 pedaços não comunicáveis entre si, o que é uma espécie de tragédia existencial. Eu fiz um stories ainda há pouco, lembrando, e eu quero nesta live repetir o recado, o seguinte: eu sou um metafísico de formação escolástica. Eu não sou psicólogo ex officio. Então, eu não estou competindo com nenhum psicólogo. Eu estou ajudando muitos psicólogos a adquirirem uma visão que está para muitíssimo além da média das visões que hoje imperam em várias correntes. Isto quem diz não sou eu. Eu estou aqui repetindo o meu amigo Echevarria nisto, né? Santo Tomás, ele está numa espécie de atalaia, está numa espécie de cume. Então, isto é uma partilha, O meu trabalho, inclusive, vai para além da área da psicologia. Eu coordeno 2 coleções de escolástica. Então, isso não é brincadeira. Nós publicamos há 2 anos atrás, por exemplo, pela editora Concreta, o livro O Ser e o Inteligível, de Santo Alberto Magno. Tem muito de psicologia, mas é um livro de metafísica. E para encerrarmos essa live, ficou aqui, olha só, já fizemos aqui, isso aqui é um tira-gosto, né? É um tira-gosto. Eu estou aqui com a ementa na mão. A ementa, nós chamamos uma ementa, isto de ementa, já tendo consciência do que está por trás de cada toque. Então, assim, nós vamos falar durante o curso do ato. O método está aqui
transcodificado por trás disso tudo aqui que eu vou citar. É apenas um método. Graças a Deus eu não padeço nem de falsa modéstia, nem de hipertrofia do ego. Eu não estou nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas eu tenho consciência, eu preciso dizer isso nos casos, eu até digo com alegria, sorrindo, o mundo está se desfazendo. O mundo está se desfazendo e as pessoas parecem estar ainda mais desequilibradas por conta do influxo dessa loucura global. Então, assim, o que está por trás disso é ciência no mais estrito sentido do termo. Então, nós vamos falar durante o curso do ato de discernir, que não só os psicólogos, qualquer um de nós tem que ter discernimento das circunstâncias das pessoas e de si mesmo. Só que o discernimento não é propriamente um raciocínio silogístico. Também não é uma intuição direta da essência das coisas. Nós vamos falar disso. Então, muitas vezes, por exemplo, eu digo que eu tenho conhecido ao longo desses últimos 2 anos, por conta do trabalho com a Nina Rocha, tenho travado contato com o psicólogo. E alguns vieram me relatar como às vezes é difícil, na anamnese, passar dela para uma diagnose efetiva. E às vezes, aí digo eu como metafísico, isto é por falta de discernimento. Às vezes a pessoa está dando um sinal, e nós mesmos estamos dando sinais que não enxergamos, que obliteramos a consciência. Então o ato de discernir, ele é importantíssimo, fundamental. Aliás, eu digo não só para este ofício, como para todos os demais. O beabá, está lembrando a Nina aqui, é o beabá da filosofia metafísica, e da chamada gnoseologia, que é a teoria do conhecimento. Nós vamos falar do bem e do mal em Santo Tomás. O que é o bem? Você está aí. Você responderia agora o que é o mal? Eu editei aqui no Brasil o primeiro volume das questões disputadas sobre o mal. Ainda é um projeto a ser retomado, no qual Santo Tomás de Aquino nos diz que o mal não é contrário propriamente ao bem. Assim como as trevas não são contrárias à luz, mas a privação da luz. O mal é a ausência do bem devido ao ente, dadas as suas potências. Então, para esta página aqui, não é mal que ela não enxergue a câmera, porque ela não tem potências visíveis. Então, o mal é a privação do bem devido. E eu costumo dizer o seguinte: no caso do homem, a pior doença da alma é a privação do amor. Quando o amor se esvai numa alma, é impossível que tudo nela não se desgoverna. Vai se desgovernar. Então falaremos do bem e do mal, do demalo e do mal moral. O que é o mal moral? É uma espécie especialíssima de mal. Falaremos de humildade e integridade psíquica. A humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Quem leu aí a regra de São Bento, o capítulo 6 da regra de São Bento, sabe que a humildade ela é o ponto de inflexão de um salutar dinamismo psicológico. Por quê? Ela dá ao humilde um senso de proporções, ao contrário da soberba, que faz com que a pessoa imagine poder fazer coisas que ela não pode, na verdade. Nós vamos falar da relação entre o silêncio e a virtude da prudência, tendo como modelo a São João da Cruz, que também travou contato com a obra de Santo Tomás. E aqui o silêncio não é o silêncio apenas externo. Nessas breves lives que eu tenho feito no meu YouTube, houve uma delas em que eu falei do silêncio. É um silêncio mais do que vocal, é um silêncio também das potências. Vamos silenciar as nossas potências sensitivas externas, depois as internas, depois a vontade, depois a inteligência, para deixar o ser penetrar na nossa alma. E no caso aqui é óbvio que o ser de que fala São João da Cruz não é outro senão aquele a quem nós chamamos Deus. Deus está no alto do Monte Carmelo. Então, a aceitação do sofrimento é fundamental para que uma pessoa consiga alcançar um estado de equilíbrio. E aqui vamos falar sobre mortificação dos sentidos, e tudo isso vinculado às emoções.
As emoções, para que elas alcancem um mínimo de equilíbrio, elas necessitam de que nós proativamente tomemos certas medidas sem as quais, infelizmente, perderemos o nosso centro. Falaremos do experimento, aqui eu já falei um pouquinho, né? Tá a Débora ao vivo, a Estela, o Robert, os alunos. Tá ao vivo, os alunos, partilhem esta live, meus queridos. Olha, a gente dá até bolsa, né, para os alunos compartilharem. Daqui a pouco. Entra em contato com o direct aqui com a gente. Infelizmente, no caso de uma live, os comentários desaparecem, né? Falaremos, por fim, das virtudes, né? Entre outras coisas. A emenda está lá na página. Hoje eu divulguei a página do Contra Impugnantes, que é da nossa plataforma. Até sexta-feira desta semana daremos 30% de desconto, tá? Para aqueles que se inscreveram na última das 6 lives da série Emoções, nós chegamos, para quem teve interesse, a oferecer 50%. Essa fase já passou. Até sexta-feira, 30%. E depois, meus 2 anos de acesso. 2 anos de acesso, a Nina está lembrando aqui. Depois, tem os bônus, né, que podem surgir, né, no caminho, sorteio de livro. Mas aí, né, deixamos isso para aqueles o sorteio pode acontecer. Afortunados que resolverem livro autografado estar conosco. A Nina está entusiasmada. Entusiasmo é uma palavra bonita, né? Vem uma expressão que vem de inteos, em Deus. Entusiasmado é aquele que tem Deus no seu horizonte. E aqui vamos fazer sorteio de livro para os alunos que alguns, né? Vamos fazer para alguns, nós vamos fazer. Não, eu não vou fazer para todos. Sabe por quê, gente? Olha só, isto aqui já é algo, assim, me perdoe, tá? Já é algo que está para muito além. Santo Tomás está para muitíssimo além do horizonte mental, do nosso horizonte mental médio. E ele é, perdão pela rima pobre, remédio para a alma. Eu não conheço ninguém que, tendo tido contato sincero, não é contato formalista nem farisaico, contato sincero com a obra de Santo Tomás, não tenha tido um desenvolvimento pessoal, intelectual, não tenha melhorado o coração, e, nos casos mais afortunados, se voltado para Deus. Então, eu acho que esta partilha, eu entendo este curso, que é o terceiro de Psicologia Tomista, como uma partilha, ele está sendo levado a cabo. Quem fez os outros? Com amor. Nós não temos também, não somos imbuídos de falsas ilusões, com relação, até porque entregando ao que vai ser a emenda é excelente. O resultado, né, desse trabalho. E assim, eu só posso dizer dos que já fizeram, né? Realmente os depoimentos, alguns me emocionaram bastante. Eles são de pessoas que trabalham na área de psicologia ou na área de psiquiatria e que disseram que foi um conteúdo que mudou as suas vidas. E vejam que, como eu falo para um público heterogêneo, eu procuro usar o menor número de jargão para não tornar a coisa ininteligível. Eu não quero apresentar Santo Tomás aqui como algo dificílimo. Não é meu papel. Agora, quem quiser se aprofundar na obra de Santo Tomás vai lidar com as dificuldades inerentes à leitura da obra de qualquer grande autor. Por fim, uma das coisas que eu quero destacar para finalizar, até porque a minha bateria está acabando, é o seguinte: inclinação natural e vocação são coisas distintas. Nós podemos ter inclinações naturais, mas que nos parecem indicar para uma área de conhecimento, de trabalho, etc. Mas a verdadeira vocação transcende não apenas as nossas inclinações naturais, ela às vezes se afirma sobre essas inclinações, quer por circunstâncias de vida, quer por influxo divino.
Vou dar um exemplo deste último caso aqui. São Paulo, o apóstolo dos gentios, não tinha nenhuma inclinação natural para ser o apóstolo dos gentios. Era um criminoso, perseguidor de cristãos. Um dia teve uma luz, caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, a caminho de Damasco. Ele foi chamado. Vocação vem do latim vocatio, é um chamado. Então, esse chamado está para além de um monte de contingências. Por exemplo, todos nós somos chamados a realizar o bem em nossas vidas. Tenhamos o temperamento melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, não interessa. Todos nós somos chamados a realizar o bem em nossas vidas, sejamos intelectuais ou sejamos a tia maricota aqui da favela da Rocinha, que nunca leu um livro, mas tem um coração de ouro, e muitas vezes essas pessoas vão nos preceder no céu, né? Então, a vocação é algo muito, muito superior a essas contingências. Quer dizer isso que ninguém deva fazer teste vocacional? Não, longe de mim. Comigo vocês não vão ver fórmulas mágicas. Eu só estou atentando para o fato de que é preciso estar muito ligado em um sem número de coisas e circunstâncias para entender que a vocação vai para além de inclinações naturais. Meus caros, despeço-me, né, até sexta-feira. Até sexta-feira, não esqueçam, a inscrição para quem quiser com 30% de desconto. Depois não vai haver mais desconto. Não vai haver mais desconto. Já demos 50% para alguns que se interessaram, porque também queremos aqui pessoas interessadas e não curioso. Santo Tomás chama a curiositas. Ele diz que é algo contrário à estudiosidade. Não tem nada mais deplorável que o curioso. O sujeito se interessa por 1000 assuntos. Ele é o generalista, não se especializa em nenhum e na verdade não estuda. Ele lê um trechinho de uma obra aqui, vê um insight, aí vai fazendo da sua vida intelectual uma colcha de retalhos. É óbvio que isto não vai ter bom fim. Então queremos pessoas interessadas, comprometidas. O modo de passar esse conteúdo, que é bem meu, vai ser sempre, né, um lúdico no meio. Isso está em mim, nunca vai me abandonar. O bom humor, inclusive o bom humor pode ser um grande remédio para a situação presente, enxergarmos o patético, o ridículo, né, de algumas circunstâncias humanas. Então, meus caros, sintam-se chamados para fazerem um curso Anatomia das Emoções, que é um método, né? E que é uma parte do método de Santo Tomás. E espero que para aqueles que o fizerem seja algo proveitoso, assim como os outros 2 cursos que continuam a ver. E esse ano a gente não pretende fazer mais curso de psicologia. O que foi, né? Esse provavelmente é o último curso de psicologia do ano, né? Esse, a Nina está lembrando aqui, provavelmente será o último curso de psicologia deste ano. Temos outras coisas que realizar. Então, meus caros, beijo, tchau, tchau.